Minha amiga, meu amigo, o blog da cidadania está chegando a 500.000 de inscritos. Falta pouquíssimo. Inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu like. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 15 de outubro de 2023, são 8 horas da manhã. E o novo problema de Bolsonaro se chama Marielle Franco. A Polícia Federal avisa que está avançando em investigação sobre o mandante da morte de Marielle. Está avançando a investigação da Polícia Federal para chegar ao mandante do assassinato de Marielle. E esse caso atinge em particular uma certa família carioca. De um interlocutor dos chefes da investigação, a confiança deles é grande. Note-se que a Polícia Federal tem, nesse caso, Marielle, uma das mais fortes suspeitas contra Bolsonaro por uma razão muito simples. Ela era um dos maiores desafios e desafetos da família no Rio de Janeiro antes de morrer. E a operação de guerra para impedir que seja conhecido o assassino de Marielle, toda a manipulação da polícia do Rio de Janeiro, do Ministério Público do Rio de Janeiro, para impedir uma investigação mais profunda da morte da vereadora, que já se tornou um personagem histórico no Brasil, envolve a família. Vem aí, talvez, provavelmente, possivelmente, a maior preocupação e a maior bomba contra Bolsonaro desde que ele deixou a presidência da República. E assessores usavam o ministro do STF como Rivotril para acalmar Bolsonaro. Na verdade, o que acontece nesse caso aí é o seguinte: todo mundo se lembra que o Eduardo Bolsonaro gravou um vídeo antes da posse do Bolsonaro em 2019, dizendo que um cabo e um soldado seriam suficientes para fechar o Supremo Tribunal Federal. Bom, o que acontece é que teve um ministro do STF que levou isso muito a sério. Assessores de Bolsonaro apelidaram um ministro do Supremo de Rivotril, porque sempre recorriam a ele quando precisavam acalmar o ex-presidente. Era José Dias Toffoli, o ministro que até a chegada de Cássio Nunes Marques e André Mendonça tinha a melhor interlocução com o ex-presidente. A história do apelido está contada em O Tribunal, como o Supremo se uniu ante a ameaça autoritária, dos jornalistas Felipe Recondo e Luiz Weber, que está em pré-venda pela Companhia das Letras e será lançado no próximo mês. O livro conta que Toffoli intencionalmente se aproximou de Bolsonaro porque anteviu que precisaria de um canal de diálogo para conseguir jogar água na fervura do Planalto. E segundo esse livro, o Toffoli, de quem muita gente não gosta, pode ter sido um dos fatores que impediu que Bolsonaro desse um golpe logo no comecinho do seu mandato, quando ele estava mais forte. E você conhece o deputado baderneiro, o deputado da quinta série, o tal de Brunini, não é? Bem, estourou um escândalo contra ele. Conhecido por arrumar confusões nas sessões da CPI, o deputado Abílio Brunini, do PL do Mato Grosso, aluga Jeep, Compass, Chevrolet Tracker, carros caríssimos, e gasta uma fortuna com esses aluguéis. E ele se defende dizendo que para visitar todo o estado ele precisa de carros de luxo. E aí essa história está muito mal explicada e as piadas dele devem parar em breve. E o Lula humilhou o Bolsonaro.
Diferentemente das trapalhadas ocorridas em 2021 para resgatar compatriotas na China durante a pandemia de Covid, a operação comandada pelo presidente Lula em Israel funcionou sem lances teatrais e é considerada um grande sucesso. Quem se lembra das trapalhadas ocorridas em 2021 para resgatar míseros 34 brasileiros que estavam na China durante a pandemia de Covid e viu o resgate de centenas de pessoas que estavam em Israel em voos da Força Aérea, pode perceber que agora o Brasil funciona. Os aviões da FAB partiram para Israel e voltaram sem teatro. Poucos países conseguiram semelhante desempenho e nações vizinhas pediram ajuda ao governo brasileiro. Na quinta-feira, um dos aviões da Presidência da República entrou na operação. Foi um show que projetou o Brasil diante do mundo. Ministério da Saúde investiga contratos estaduais do governo Bolsonaro. Relatório do Ministério da Saúde cobrou atenção a 3 contratos firmados no Rio de Janeiro e no Acre durante o governo Bolsonaro. O Ministério da Saúde abriu a apuração sobre contratos fechados pelas superintendências estaduais da pasta durante o governo Bolsonaro, que somam 11,5 milhões ao ano. E na mesma semana, o TSE julga Bolsonaro e inelegibilidade de Lula. O Bolsonaro andou fazendo uma denúncia, na verdade 4 denúncias contra Lula durante a campanha, e elas vão ser julgadas junto com mais 15 ações contra ele. Diferentemente das ações contra Bolsonaro, uma das quais já até provocou a sua cassação até 2030, a cassação de seus direitos políticos até 2030, as acusações a Lula são fracas e devem morrer na praia. E com acenos e telefonemas frequentes, Lula e Barroso superam o passado de rusgas e se aproximam. Diz essa matéria que a relação do Lula com o Barroso vai ser muito mais próxima do que foi com Rosa Weber e, na verdade, neste momento histórico, essa união do Poder Executivo com o Poder Judiciário é vital para preservar a economia, a democracia brasileira. E o Carlos Bolsonaro vai à justiça para reaver porte de arma porque a Polícia Federal desarmou o filho 01, talvez o mais agressivo dos 3 filhos de Bolsonaro que estão na política. E o Sérgio Moro, ele está se aproximando cada vez mais da extrema direita e comprando pauta de costumes, aborto, todas essas pautas para tentar se salvar da cassação que vem aí. E no dia 16 de novembro, esse sorrisinho vai sair da boca desses dois. Morre Dom Mauro Morelli, o último dos bispos vermelhos que lutaram contra a ditadura militar. Grupo de religiosos incluía Dom Helder Câmara e Dom Paulo Evaristo Arnes, e esse foi um dos melhores momentos da história da Igreja Católica no mundo. Igreja Católica que tanta coisa fez de errado ao longo da história, foi um bastião na luta contra a ditadura durante os anos de chumbo. Bancada do PSD já trata deputado como sucessor de Lira na Câmara. A situação não é muito boa na Câmara dos Deputados, porque o sucessor de Lira pode ser, existe o risco de ser Marcos Pereira, do Republicanos, que é, na verdade, ligado à Igreja Universal, e Elmar Nascimento, do União Brasil, que é um bolsonarista ferrenho. Então esse Elmar Nascimento, que é do PSD da Bahia, ligado à Kassab, pode ser uma solução menos traumática, porém o governo Lula ainda acredita que pode ser possível. Esse aqui é o tal Antônio Brito, aliado de Kassab, PSD da Bahia, seria o mal menor, não é? Esse aqui o Otto Alencar, um senador muito bom do PSD, um
dos poucos bons senadores do PSD, teve uma forte atuação na CPI da Covid, mas a situação na Câmara continua complicada. E a guerra em Israel vira munição para a oposição atacar o governo Lula, e o governo prepara uma estratégia no Congresso. Integrantes do PL de Bolsonaro, e outros parlamentares fazem requerimentos para convocar ministros, acusando o governo de apoiar o Hamas, e o governo tem um discurso pronto aí de que está seguindo a determinação da ONU sobre quais países são terroristas, quais movimentos são terroristas, quais não são, e essa seria a razão para não chamar oficialmente o Hamas de terrorista. Uma situação muito delicada, porque a força política de Israel no Brasil, no mundo, na verdade, é muito grande. Eles são muito ricos, têm muita influência, e então realmente aqui no Brasil a mídia ainda está apoiando Israel e formou uma maioria avassaladora, e para o governo esse é um momento muito complicado, vai ter que ter muito tato para lidar com isso, porque também existe possibilidade de grande desgaste à esquerda e à direita, e o Lula, como sempre, fazendo mágica e se equilibrando entre dois extremos. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta a qualquer momento em edição extraordinária.